fazendo a leitura oficial dessa noite. Estamos na temática do livro de Neemias, seu capítulo de número 2, verso 18. O livro de Neemias, capítulo 2, verso 18. Todos acharam? Diz assim: então lhe declarei como a mão do meu Deus me foram favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos,
e esforçaram as suas mãos para o bem. Vamos repetir a parte B do versículo? Vamos lá? Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vem buscar uma bênção nessa noite, levante a sua mão. Eu tenho a certeza que Jesus está aqui e que você vai sair abençoado. Nós vamos sair mais abençoados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Temos aqui alguns pedidos de oração. A Stephanie pede oração pela vida de Luciene, para Deus salvar. Ela está internada na Santa Casa. Oração pela vida de Eduardo, que fará uma cirurgia amanhã. Oração pela recuperação da irmã Célia, que faz uma cirurgia. Também oração pela vida de Rogério. O cooperador Ronaldo pede oração para a Vitorinha, que está no hospital. Nós vamos estar orando, eu tenho a certeza que Deus vai fazer um milagre. Quem mais precisa de oração nessa vida? Vamos nesse momento estar orando e apresentando a Deus todos esses pedidos nesta noite, em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Pai querido, estamos pedindo a tua bênção, estamos clamando, Pai querido, nesta noite, para cada pedido de oração que está aqui na minha mão, cada um que se manifestou, Deus, cada pedido que está chegando diante de Ti nessa noite, que o Senhor possa operar o milagre, realizar, Pai querido, o prodígio, a maravilha. Ouça, Pai querido, nós temos essa certeza, que para o Senhor, Deus, nada é impossível, e o Senhor faz presente nesta noite em nosso meio. Por isso estamos clamando, estamos pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.
é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti.
totalmente dependente desse Deus. Você pode reconhecer que você é totalmente desse Deus. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode se usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode se usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Meus amados irmãos, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui um versículo dos irmãos muito conhecido, que é em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o que me chama a atenção nesse versículo é que Jesus diz ainda: fazei prova de mim. E isso é muito importante para nossas vidas. Muitas das vezes eu e você, a igreja fica brava quando a gente vai falar de dízimos e ofertas. Mas é interessante, meus irmãos, que Deus está falando aqui para a gente entregar o nosso dízimo na casa dele e fazer prova de mim. Isso que é importante. Olha para você como que Deus ama eu e você, como que Deus ele cuida de mim e de você. Então, meus irmãos, Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe a sua necessidade. Eu tive muitas dificuldades, irmãos, para ser dizimista na casa do Senhor e ofertante. Eu precisei de ajuda, eu precisei de oração para ser dizimista na casa do Senhor. Não é fácil. O inimigo, ele luta contra isso, para que você não venha abençoar a casa do Senhor. Muitas das vezes as pessoas dizem para nós, para você: mas aonde que está indo o dinheiro? Isso não importa para nós. O importante é eu e você sendo fiel ao Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos as obras que estão sendo construídas, a igreja bonita que a gente congrega. E a gente vê também muitas pessoas aqui contando testemunho, bênçãos que Deus está fazendo sobre a sua vida. Eu sou uma delas. Em nome de Jesus, eu estou querendo abrir uma empresa no meu nome. Eu estou querendo até sair do meu emprego, abrir uma serralheria. Eu já tenho tudo pronto. Deus já falou comigo. Irmãos, isso é ser fiel ao Senhor. Isso, irmãos, é você pegar os 10% daquilo que você ganha e entregar na casa do Senhor. E deixa que Ele faz o resto. Deus, Ele não falha. Deus, Ele não fica devendo para ninguém. Em nome de Jesus, em breve, irmãos, eu vou estar contando aqui para vocês que eu estarei com a minha oficina, com a minha serralheria aberta, para a honra e glória do Senhor. E também, irmãos, eu só estava tendo a oportunidade de falar sobre dízimo e oferta para contar mais um testemunho. Quando o pastor fez aquela da irmã aqui, da viagem lá, que o irmão escolheu nós aqui em cima do púlpito para dar o dinheiro, eu não pensei duas vezes, irmãos. Eu entreguei aquilo que eu tinha para aquela irmã. Eu entreguei aquilo que o Senhor falou para mim: pode entregar, que o resto é comigo. E eu entreguei, irmãos, o dinheiro. Eu não podia, sinceramente, mas eu entreguei aquele dinheiro para ajudar aquela irmã a fazer aquela viagem. Os irmãos sabem desse assunto. Mas eu estou contando de mim, da minha parte, que Deus abençoou minha vida. Deus me abençoou e Deus me deu uma condições que eu comprei uma caminhonete para mim estar trabalhando, fazendo o meu serviço que eu faço. E assim, irmãos, Deus ele vai fazendo a obra na nossa vida. Deus ele não desampara ninguém, mas a gente tem que ser fiel a Ele. A gente não pode ficar murmurando e pensando nas coisas que a gente vê, que os outros falam.
Basta a gente ser fiel ao Senhor na casa do Senhor, que o resto Ele faz, irmãos. Em breve, em nome de Jesus, eu conto mais testemunho, porque eu duvido que todo mundo aqui tem um testemunho para contar. Mas seja fiel ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas. Se você ainda não tem condições, pede a Ele. E você que está desempregado, Deus Ele vai abrir portas de emprego para você. Deus vai te abençoar, viu? Não desanima, continua firme com o Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega seu dízimo, irmãos. Entrega com alegria mesmo. Não fica pensando em troca, não dá em troca. Deus não se agrada disso, né? Deus Ele não se agrada nada de em troca. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui nessa noite. Obrigado, Deus, por esse momento, Senhor. Deus abençoa a sua igreja, Senhor, nessa noite, os dizimistas, os ofertantes, Senhor, nessa noite. Faz uma obra, Senhor, em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar? Quando o caminho abrir, quando força do vento contra as ondas do mar, seu amor a te quer revelar.
amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Eu peço à igreja que abre as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Glória a Jesus. A igreja, trata-se da igreja primitiva. Glória a Jesus. Atos, capítulo 12. Vou fazer uma leitura um pouco extensa para que os irmãos possam entender a mensagem. Nesta noite eu quero falar sobre a importância da oração. Glória a Jesus. Amém? Que diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e mandou espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo, e entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te a tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pela mão do anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de todo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e assim dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e o espantaram. Amém? Glória a Jesus. A igreja pode tomar os vossos assentos. Irmãos, sempre quando alguns irmãos vão pregar, dizia assim: Deus falou que eu ia pregar hoje, né? Então, irmãos, nós temos que ser verdadeiros diante da igreja. Eu achava meio estranho, eu falei assim: por que Deus não fala comigo quando eu vou pregar? Né? Mas hoje, irmãos, Deus falou comigo. Aleluia. Deus falou comigo que eu ia trazer mensagem hoje. Aleluia. Deus é Deus no céu e na terra. Quando nós duvidamos, Deus fala: eu vou te provar você que eu sou Deus. Eu falo, eu falo ainda com o homem. Aleluia. Enquanto a igreja está na terra, aleluia, Deus jamais vai se calar. Deus só vai se calar sobre essa terra quando a igreja for levada ao céu. Muitos vão querer ouvir a voz de Deus e não vão conseguir mais. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor.
Então, quando eu preparava essa mensagem, eu falava assim: olha, eu vou deixar no óleo. Quando eu for convidado para ministrar, eu ministro ela. Mas, queira Deus, hoje o Senhor preparou esse dia, e é hoje que Deus quer falar com você, aleluia, sobre a oração constante. Aleluia. Eu estava conversando com o diácono ali na porta, nós estávamos falando até sobre oração mesmo. São três coisas que a igreja não pode perder: a presença de Cristo, oração e jejum. A igreja precisa desses três na vida. E a igreja primitiva, irmãos, ela começou ali no dia do Pentecoste, quando Jesus, ainda durante 40 anos andava andando sobre a terra, diz para os discípulos: ao ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, antes de ir aos céus. Aleluia. Porque Jesus sabia que os discípulos, a igreja, ia passar por momentos difíceis na face da terra, e os discípulos não conseguiriam cumprir o ide de Jesus sem ser revestido pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Não adianta nós abrirmos a nossa boca e falar sobre o Evangelho, mas se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, é como se fosse bater em lata vazia, aleluia. Mas quando nós somos revestidos pelo poder de Deus, o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo, quando nós falamos, automaticamente o Espírito Santo, aleluia, toma a frente e fala: pode deixar que o resto eu faço, apenas abre a tua boca que o resto eu faço, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E com isso, irmãos, há uma reação na cidade, a igreja começa a ser perseguida. Quando nós vê a vida do apóstolo Paulo, aleluia, quando Pedro é apedrejado, assim a palavra de Deus diz que as roupas de Estevão foi jogada aos pés do apóstolo Paulo, aleluia. Então ele assistiu todo aquele martírio do discípulo de Jesus ali, e nós podemos ver que há uma grande perseguição em respeito à igreja. Os nossos irmãos estavam sendo mortos a fio de espada. Herodes manda acabar, manda acabar com o povo que professava a fé em Cristo, aleluia. Hoje não é diferente, aleluia. Hoje não se trata, hoje não se mata, aleluia. Principalmente no Brasil, hoje não se mata, não se arranca o pescoço, mas trabalha no psicológico, aleluia. Hoje se trabalha nas redes sociais, hoje se trabalha tentando atrapalhar o trabalho da igreja na face da terra, muitas das vezes levantando até calúnia contra os nossos irmãos, aleluia. Satanás, ele muda a sua estratégia. Ele fala: quanto mais eu derramo sangue, mais esse povo cresce. Quanto mais eu jogo esse povo na frente dos leões, esse povo cresce. Quanto mais os gladiadores ultrapassam eles com as espadas, cada vez mais eles crescem. Então vamos mudar a situação. Nós vamos mudar o jeito de lutar. Vamos trabalhar no psicológico. Vamos impedir eles de orar. Aleluia. Segundo a tradição, alguns estudiosos contam que Rainha Elizabeth, ela dizia que não tinha medo de vários mísseis apontados para a Inglaterra, mas quando ela viu um crente de dobrado o joelho, aleluia, ela via poder naquele lugar, aleluia. Quando você dobra o seu joelho, aleluia, aleluia. Quando você dobra o seu joelho, se você pudesse ver a esfera espiritual, o que acontece na esfera espiritual, aleluia, você andava de joelhos dobrados, orando ao Senhor. A oração, ela muda cenário, a oração, ela muda vida, aleluia. Muitas das vezes algo de ruim não acontece na nossa vida porque tem alguém de joelhos dobrados orando por nós. Quantas sepulturas foram fechadas através da oração, aleluia. Eu tenho um irmão, o mais velho, ele era entrevado, ele não andava, e juntou os irmãos lá na roça, e assim minha mãe contava,
que enquanto os irmãos estavam orando, meu irmão levanta da cama e sai andando, dando a paz do Senhor para os irmãos. É o poder da oração. Aleluia. Hoje a medicina tem muitos recursos hoje. Hoje se toma vacina para tudo quanto é coisa. Aleluia. Mas a oração ainda. A oração levanta o paralítico. A oração levanta, aleluia, a autoestima. Quantos têm perdido a autoestima por falta de oração? Muitos têm perdido a vontade de viver por causa da falta de oração. Irmãos, o crente quando ora, aleluia, tem prazer em viver. Ele tem alegria em viver. Aonde ele chega, ele tem alegria em viver. Porque a oração alimenta. A oração traz ânimo. Aleluia. A oração, irmãos, ela liberta até o crente da preguiça. Muitas das vezes o crente vai estar com uma preguiça lascada. Aleluia. Quando é um crente de oração, Jesus falou: tenha bom ânimo, eu te ajudarei. Aleluia. Tenha bom ânimo. Irmãos, o crente com preguiça não tem ânimo. Mas quando ele começa a orar, Jesus fala com ele assim: olha, tem de bom ânimo. Aleluia. Tem de bom ânimo. Aleluia. E a igreja primitiva começa a ser perseguida. E ali nossos irmãos começam a ser mortos. Até que um dia acharam, irmãos, aquele que negou Jesus, aquele que fez tudo de errado, negou Jesus. Assim que Jesus foi sepultado, já chamou o pessoal para ir pescar. Aleluia. Aquele que lá no cenário levantou e disse: varões galileus. Aleluia. Hoje está acontecendo aquilo que foi prometido lá em Joel, no livro de Joel. E esse homem se encontra preso. Agora pensa bem, um homem preso, dormindo tranquilo, nem preocupando a cabeça, sabendo que seria morto. Aleluia. E de repente, quando ele acorda, está um anjo do lado dele: vamos Pedro, vamos embora. Aleluia. Cinja as suas roupas e vamos sair, calça sua sandália e vamos sair daqui. Pedro não acredita. Pedro acha uma visão. E quando ele passa, os soldados, quando ele chega na porta de ferro, ele sai para fora com o anjo falando: olha, não é que eu fui liberto mesmo? Aleluia. Vai acontecer algo na tua vida quando você ora. Que você vai dizer assim: oh, como é bom servir esse Deus. Aleluia. Como é bom, aleluia, ser pego de surpresa por Deus. Você não precisa de pegar Deus com surpresa, com seu glória, não. Aleluia. Deus vai te pegar você de surpresa, quando você menos espera. Muitas das vezes parece que você está orando, o céu está fechado, parece que é de bronze, parece que Deus não está escutando a tua oração. Mas continua orando, aleluia, que no momento certo, assim como aquele anjo desceu ali naquela cadeia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor vai abrir as portas para você, aleluia. Aquela porta que você esperava há muito tempo, aleluia, diz agora: acabou, não tem mais tempo, aleluia. Talvez você vai dizer como Abraão: ah, já estou velho, aleluia, já estou velho, aquela porta não se abre mais, aleluia. Deus vai abrir, porque Ele prometeu. Aleluia. Quando Ele promete para o discípulo: eu estarei contigo até a consumação do século. Aleluia. Ele fez uma promessa para os discípulos e cumpriu até ir para o céu. Aleluia. Ele reafirma essa promessa para você esta noite, aleluia. Ele vai estar com você até a consumação do século. Não desista da caminhada, aleluia. As coisas estão difíceis, aleluia. As prisões estão chegando, aleluia. Mas creia, aleluia, que o mesmo Deus que livrou Pedro daquela prisão, Ele livra você de qualquer situação. Não importa a situação que você estiver, não importa a situação que você está atravessando, aleluia. Apenas creia, aleluia, que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E quando Pedro chega na casa de Maria, ele bate na porta. Maria, mãe de Marcos, ele bate na porta. Irmão, agora imagine, irmãos,
Nós estamos orando por alguém que está distante. E de repente ele chega e bate na porta e diz: eu estou solto, gente. Aleluia. Irmãos, esse lugar aqui fica pequeno. Esse lugar aqui, aleluia, ia ficar pequeno para tanto glória, aleluia. Mas creia numa coisa, aleluia. Talvez não chegue ninguém naquela porta dizendo que está solto, mas eu quero dizer algo que está acontecendo na tua família, aleluia. Quando você acorda pela madrugada e vai orar, quando você procura aqueles pequenos momentos para você orar na tua casa, aleluia, pelos olhos espirituais, se você vê o que acontece na tua vida, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, você fazeria festa, você bateria palma, aleluia, você olhava para o céu e falava: obrigado, Jesus, o poder da oração na tua vida. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos algumas notícias no celular, aleluia, e nós nos revoltamos. Algum ato que está se levantando contra a igreja, alguns políticos levantando contra a igreja, falando que vai fechar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, nós nos revoltamos. Eu não voto em fulano de tal por causa que ele vai se levantar contra a igreja. Mas saiba de uma coisa: o mesmo Deus, aleluia, que está com a igreja primitiva quando Herodes se levantou, matando os nossos irmãos, é o mesmo Deus, aleluia, o mesmo Deus que cuida da igreja até hoje. Essa igreja, aleluia, está preparada para entrar para o céu, aleluia, porque o Senhor é dono da igreja. Ninguém pode tocar na igreja. E muitas das vezes nós não entendemos quando nós falamos a igreja. Quando eu falo a igreja, eu falo eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Nós nos reunimos nos domingos, aos dias de culto, porque nós somos a igreja, nós somos tirados para fora, nós somos adoradores. Irmãos, se for contar testemunho de adorador aqui, irmão, nós ficamos a noite toda. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Tiago, irmãos, é um que fala sobre oração, a importância da oração. Tiago vai falar que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Quando você abre a tua boca, aleluia, quando você começa a orar, parece que você está orando simplesmente por orar. Não, irmãos. Quando você dobra o seu joelho, o Senhor já está observando você, olhando você, aleluia, está esperando a sua oração. E quando você ora, aleluia, essa oração sua chega com um cheiro suave diante do Senhor, aleluia, e a resposta vem. Minha mãe orou por mim 20 anos. Pensa num atribulado, dava um trabalho mesmo. E minha mãe orando. Quantas vezes eu cheguei de madrugada, minha mãe estava de joelhos dobrados orando: Jesus, salva meu filho, Jesus, guarda meu filho, aleluia. Eu quero dizer para você, aleluia, enquanto você ora, sua família, Deus cuida. Não importa onde está seu filho, não importa onde está sua filha, não importa onde está seu esposo, não importa onde está seu ente querido, porque enquanto você estiver orando por ele, Deus está guardando. Pode estar aqui em Minas, pode estar em São Paulo, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar onde for. Enquanto você estiver orando por ele, aleluia, creia, Deus está guardando, Deus está protegendo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A Sarinha, quando teve a arritmia cardíaca, que os médicos foram fazer a ablação, vou dizer que foi o médico, não foi uma fatalidade, o médico foi e furou o coraçãozinho dela. Então o peito dela encheu de sangue. A minha esposa liga para mim e diz: João, a cirurgia era para ser 2 horas de cirurgia. Começou 9 horas da manhã, era 6 horas, ela estava ainda na mesa de cirurgia. E eu cheguei em casa, falei: Jesus, há uma promessa sobre a filha dela. Antes de ela nascer, o Senhor usou um profeta e falou que ela
seria uma levita na casa do Senhor. Há uma promessa na vida dela, Jesus. É que ela não ia. Ela anda sozinha com ela em São Paulo. Mas o Senhor nos deu vitória e hoje ela está aí. É o poder da oração. Aleluia. É o poder que a oração tem na nossa vida. Não desista de orar. Se você já ora, aleluia, continua orando. Aleluia. Se você jejua, continua jejuando. A igreja só vai seguir marchando na face da terra quando houver oração. Quando a oração, quando há jejum. Nada pode com tua vida, irmãos. Eu estou falando uma coisa aqui afirmando, porque a palavra de Deus nos diz, o Espírito Santo de Deus diz: enquanto você estiver em oração, nada pode te deter. Aleluia. Aleluia. Alguém pode dizer para você: olha, essa depressão sua não passa. Aleluia. Essa ansiedade sua não passa. A palavra de Deus vai dizer: lançai sobre todas as vossas ansiedades. Aleluia. Irmãos, não tem depressão, não tem ansiedade que vence a oração. Aleluia. A oração tem um poder tão forte na vida do homem, que quando Daniel foi denunciado que Daniel estava orando com as mãos estendidas para Jerusalém, aqueles homens invejosos falaram: ó, rei, há um no meio nosso aí que está fazendo oração. Aquele homem foi jogado na cova dos leões. Aleluia. Mas quando aqueles leões aproximam de Daniel, eles não estavam sentindo cheiro de sangue nem carne. Eles estavam sentindo cheiro de anjos. Havia anjos com Daniel ali, guardando a vida de Daniel. Quando Daniel chega na frente do rei, o rei pergunta: és tu, Daniel? O que ele quis dizer? Daniel continua orando, Daniel. Aleluia. Mas Daniel nunca desistiu de orar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outro poder da oração em Atos 4:31. Quando os irmãos ali estavam orando na igreja primitiva, a palavra de Deus vai dizer que aquele lugar moveu pela oração dos discípulos. Aleluia. A oração, ela move lugares. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, para crer tem que ser crente, irmãos. A oração pode mover esses pilares. O poder da oração pode mudar. Aleluia. Eu estava vendo a reportagem ali da Venezuela, aquele terremoto que houve ali. Enquanto estava acontecendo o terremoto, um pastor segurava sua família e orava a Deus: Deus, eu bendigo o teu nome, eu adoro o teu nome. Aleluia. Eu louvo a ti. Tu és Deus do céu e na terra. Aleluia. Tu és o Deus do terremoto também. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a força do crente. Muitos não entendem por que o crente, mesmo em grandes batalhas, em grandes aflições, o crente continua tranquilo. Eu fui visitar uma irmã que estava final, com câncer. E aquela mulher virou para mim, minha esposa, e falou assim: olha, eu estava orando, e Deus falou para mim: olha, não vai dormir, que vai vir um casal visitar vocês. Vai vir visitar você, um casal vai vir visitar você. Aleluia. Irmãos, em vez de eu confortar aquela irmã que confortou nós saímos lá cheios do Espírito Santo para aquela irmã. Porque antes de nós chegar lá, ela estava orando. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A oração, irmãos, para algumas igrejas pode até sair de moda. Eu fui chamado para me louvar o Senhor numa igreja aí, uma certa denominação. Uma irmã virou para mim e falou assim: olha, irmão, é o seguinte, lá vai ser louvorzão. Pode chegar lá, que lá não tem palavra hoje não. Pode chegar lá e sentar lá, que não vai querer. Hoje nem oração tem, que o pastor falou que não vai ter nem oração. Eu falei assim: eu agradeço pela oportunidade.
Aleluia, irmãos. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca a presença do Espírito Santo através da oração. Aleluia, igreja vazia. É uma igreja que não tem a manifestação do Santo Espírito de Cristo. Porque o Espírito Santo, quando ele chegou no cenáculo, estavam os irmãos de joelhos dobrados buscando a presença dele. Aleluia. Assembleia de Deus, irmãos, alguns anos atrás, eu me lembro que eu cheguei, eu era bem criança, fui nascido e criado na Assembleia de Deus, e de repente eu chego lá, eu era criança. Eu vi quando uma irmã virou para minha mãe e falou assim: traz o Genésio aqui, nós vamos orar por ele. Eu tinha uma dor na perna, eu não tinha mais o que fazer. Aquela irmã enjoelhou do meu lado, você ajoelha e começa a orar. Eu comecei a orar junto com aquela irmã orando comigo. Eu fui curado naquele dia. É o poder da oração. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Êxodo capítulo 8, versículo 23 vai dizer assim: nós nos envergonhamos de pedir cavalos e cavaleiros ao rei, porque nós falamos que o nosso Deus nos ajudaria, mas pelos nossos jejuns e as nossas orações, Deus se moveu em nosso favor. Está precisando de alguma coisa? Não tem ninguém para te socorrer. Você já bateu em tantas portas, você já passou tantas vergonhas. Aleluia. Mas creia numa coisa: através da oração, através de buscar a presença do Senhor, aleluia, algo acontece na tua vida. Talvez alguém já até te envergonhou quando você precisou de algo. Talvez alguém já falou que não. Mas o não do ser humano é o sim de Deus. Aleluia. O seu Deus não dorme. Ele cuida de você dia e noite. A palavra de Deus vai dizer assim: que os lírios do campo se vestem tão bem. Nem o rei Salomão se vestiu como os lírios do campo. Aleluia. Aleluia. Imagina o que seu Deus não faz com você. Aleluia. Ele te acha lindo, ele te acha linda. Quando você agrada ele, imagina o sorriso de Deus para o seu lado. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda mais quando você dobra o seu joelho e busca a presença dele. Quando você diz: papai, eu preciso de algo na minha vida. Aleluia. Papai, aleluia, eu preciso que o Senhor faça isso comigo. Uma mulher quando chegou perto de Jesus e falou: Jesus, a minha filha está endemoniada. Jesus falou assim: olha, não é bom tirar o pão da boca dos filhinhos e jogar aos cachorrinhos. Palavra pesada. Mas havia um contexto por trás. Jesus usou um contexto por trás daquela fala. Mas aquela mulher não desistiu quando falou assim: ah, meu pai, ah, Jesus, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Aleluia. Aquela hora rasgou o coração de Jesus. Aleluia. Imagina quando você começa a chorar nos pés de Jesus. Na sua mente o céu pode ser de bronze. Aleluia. Mas saiba de uma coisa. Aleluia. Algo na esfera espiritual está acontecendo. Algo no céu está acontecendo. Quando você dobra o seu joelho, a Bíblia vai dizer que os anjos louvam ao Senhor dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Santo, santo, santo. Mas quando você dobra o joelho, Jesus fala assim: ó, espera aí. Cala, eu quero minha serva, meu servo está me clamando. Aleluia. E algo acontece. Eu preciso falar de oração. Eu preciso falar nessa noite de oração. Porque sem oração a igreja não vai.
Aleluia. A igreja não caminha, porque a igreja, desde a igreja primitiva, foi igreja de oração. A igreja foi perseguida, nossos irmãos foram mortos, mas não deixaram de orar. Evangelizaram, saíram para Capadócia, saíram para todo canto, mas no nível de oração. A arma do crente carregada é oração. Muitas das vezes nós não temos nem palavra para dizer na oração. Eu já passei por isso, de não ter palavras para dizer, a angústia ser tanta. Nosso Jesus passou por isso. Aleluia. Nosso Jesus, na hora da angústia, ele ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Nós temos nosso momento de angústia conosco. Aleluia. Mas é nesse momento de angústia, quando você não tem palavras para falar, você apenas dobra o joelho e chora. Aleluia. Você chora. Aleluia. Deus entende. Que tem um que fala que a lágrima para Deus é uma oração. Deus entende as suas lágrimas. Aleluia. Deus entende quando você está chorando, quando você não consegue falar, o coração está doendo. Aleluia. Mas você não desiste. O que deixa o inimigo mais furioso, que quando você vê a luta, aleluia, você não se abate. Deixa o inimigo mais furioso, que em meio à guerra você encontra paz. Em meio às tribulações você encontra mansidão. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nesta noite, aleluia, o Senhor te convida a me buscar mais. O Senhor te convida a ore mais. O Senhor te convida a jejum mais. Se você jejua mais. Aleluia. Enquanto você clama mais. A Bíblia vai dizer em Jeremias 33:3: clama a mim, eu vou responder. Responder-te em coisas grandes e firmes que não sabem, coisas que o mundo não entende. Aleluia. Coisas que ainda não subiu ao seu coração, Deus te responde. A Bíblia vai dizer que o homem espiritual discerne tudo, mas não é discernido por ninguém. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor falou muito comigo hoje, por causa da oração. Israel, quando, eu sempre gosto de falar isso, que Israel, quando as coisas estavam tudo bem, Israel desviava dos caminhos do Senhor. Quando a corda apertava o ouvido para o lado de Israel, que Deus tirava a espada, Israel voltava um chorando. Aleluia. Que seu tempo seja um tempo de oração. Nós estamos no tempo de oração. Nós estamos no tempo de buscar a Deus. Os grandes terremotos estão acontecendo. Aleluia. Coisas estão acontecendo na terra, a qual o ímpio não entende, mas você como igreja entende. Aleluia. O ímpio não vai entender o que está acontecendo, mas você que conhece a palavra de Deus sabe que os dias estão se findando. Que o inimigo, o que ele puder fazer para apagar a oração da vida do crente, ele vai fazer. Ele vai lutar. Ele vai batalhar. Mas aqui é uma igreja de oração. Aqui é uma igreja, aleluia, que não se encurvou diante dos ídolos deste mundo. Aqui é uma igreja, aleluia, que persevera em oração. Aleluia. Eu estou falando para a igreja, aleluia, que não luta nem contra a carne nem contra o sangue, mas uma igreja, aleluia, que vence as batalhas em oração. Eu acho bonito um falar, me parece que foi a irmã Bill que fez a frase: mães de joelhos e filhos de pé. Aleluia. Se eu estou de pé até hoje, irmãos, por minha velhinha mãezinha que hoje dorme, o Senhor orou muito por mim.
Aleluia. Se você está de pé, é porque alguém que você nem pensa que está orando, você está orando. O irmão Flávio Granato, um dia eu abracei ele ali. Ele me abraçou e falou assim: irmão, eu não esqueço do irmão, horas nenhuma na minha oração. Eu louvei a Deus pela vida dele. Porque enquanto muitas das vezes a lágrima está caindo no meu rosto, alguém está orando por mim. Enquanto você acha que não tem saída, enquanto você acha que você vai desistir, muitas das vezes chega na nossa vida, irmãos, vontade de desistir de tudo. Vamos dizer o ditado popular: vai dar vontade de chutar um balde e sair correndo, nem olhar para trás. Aleluia. Mas tem alguém de joelho: Jesus, guarda o irmão Genésio. Jesus protege a igreja. Jesus protege os irmãos. Protege as irmãs do tipo de oração. Protege a igreja. Protege a orquestra. Aleluia. Tem alguém orando por você. Tem alguém clamando por você. Aleluia. E se tem alguém que não desistiu da caminhada, é porque você tem orado por ele. É um orando pelos outros até chegar no céu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A mensagem essa noite para você: não deixe de orar. Continua orando. Aleluia. Continua orando, não desista. Porque seu lugar não é aqui, seu descanso não é aqui. Aleluia. Enquanto você estiver orando, você está trilhando o caminho para o céu. Enquanto você estiver orando, o pecado não tem poder sobre a tua vida. Aleluia. E nesta noite eu quero entregar esse microfone dizendo para você que eu vou orar por você e você ore por mim, para que Deus venha abrir as portas da palavra, para quando eu for ministrar, o Espírito Santo de Deus continuar a me usar como me usou para dizer para você: você precisa de orar, você precisa de jejuar. Sem orações, sem jejum, você não vence as batalhas. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Salve da igreja, uma paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos. A palavra de Deus tem que se cumprir, né? E às vezes nós ficamos assim: Deus falou, mas não vai acontecer, né? Deus falou há tanto tempo, ainda não aconteceu. Mas o Senhor tem pressa. A igreja do Senhor está sendo preparada para encontrar com Ele. Não dá mais tempo, irmãos, não dá mais tempo. Então, enquanto o Senhor tem preparado esta oportunidade, vamos estar, né, com o ouvido aberto para ouvir o que Deus tem. Eu estava falando com o pastor, essa irmã Cristina Maranhão. Não que Deus não use qualquer pessoa, mas sabe que para Deus usar a minha vida e a sua, você tem que dar lugar? Para Deus usar a minha vida e a sua, você tem que falar: eis-me aqui, Senhor, né? Se colocar na brecha, né? Pagar o preço, que não é fácil pagar preço, né? Por isso que ninguém quer. Só quer, às vezes, ouvir. E eu louvo a Deus pela vida daquela mulher que paga o preço, né? Mas o que Deus usa ela para falar é assim muito rápido que acontece. A Covid foi muito rápido. Ela falou, parece que foi em dezembro, em março o Covid estava estourando, né? Agora ela falou em maio. Deus usou ela em maio, ali nos Gideões. Nós estamos em junho, irmão, nem terminou o mês de junho, né? E aconteceu um terremoto, né? Ali na Venezuela. Aí as pessoas ficam assim: mas é que tinha que acontecer, é o Ninho, né? É o El Ninho, é a mudança climática. São as pedras tectônicas, as placas tectônicas se mexendo. Irmãos, se Deus é o Deus que fez as placas tectônicas, se o nosso Deus é o Deus que fez o mar, né? Ele faz mover no tempo dele e na vontade dele. Só que todo mundo está lembrando da Venezuela. Esqueceu que antes de Deus usar ela para falar do Venezuela, falou do Brasil. E se você pegar lá, abre lá no YouTube, né? Olha o que ela falou: que o mar vai se levantar no Brasil. Ah, nós estamos aqui em cima, muito alto. Posso dizer que ela está muito alta, o mar não alcança não, né? O que é o mar lá na beira
lá em Santa Catarina, vamos supor, né, Balneário do Camboriú, que a gente anda dentro da água. E o que é o mar aqui para Deus? Nada, uma água pode se transformar numa onda. Um copo d'água pode se transformar numa onda. Porque Deus, irmãos, Ele não fala para não agir, Ele fala porque Ele vai fazer. E Ele fala para quê? Para a igreja se preparar. E como a igreja se prepara? Na oração. Viu? Se arrependendo, buscando ao Senhor. Irmão, nós temos oração. Às vezes eu falo assim, mas a Assembleia de Deus não tem mais oração. Tem sim, irmãos. Tem culto terça-feira, tem oração todos os dias pela manhã, 6 horas da manhã, todos os dias. Tem oração terça, quarta-feira, 2 horas da tarde, quinta-feira tem culto e oração, sábado pela manhã, todos os sábados, das 8 às 10 da manhã tem oração. Ai, mas a gente, nossa, que esse frio, né? Ninguém merece. Irmãos, vamos nos preparar. Jesus está voltando e a igreja tem que estar apenas não na oração só para pedir, né? Venha, se você não precisa de nada, venha para agradecer. Deus também quer um coração grato, né? Que você preste um culto de agradecimento também na hora da oração. Não é verdade, irmãos? Então, às vezes não, sempre, Deus tinha que pegar Israel, né, o povo dele, e colocar perseguidor. Para quê? Para que eles se voltassem a Deus. Hoje, a igreja do Senhor, quando não está no arroxo, não quer vir não. Agora, quando a pessoa tem prova, não tem frio, não tem distância, não tem calor, se não tem dinheiro da condução, vai a pé, porque está na prova, vai a pé mesmo, e quer a vitória, não é verdade? Então, irmão, não precisa ficar na prova, na escassez para você vir buscar o Senhor, não. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Aleluia.